Por longo tempo, através da sua extensa jornada sobre a Terra, o ser humano tem gozado das benesses de um paraíso natural, amparado por uma definida ordem social, criados e preservados graças às orientações superiores que ele foi capaz de assimilar e observar, através da preservação de culturas que respeitem algum equilíbrio entre as necessidades materiais e as aspirações espirituais da humanidade. Neste quadro, a formulação de uma ordem social idônea tem sido, portanto, capital para a manutenção da ordem das coisas, permitindo levar par a par as diferentes necessidades humanas, inclusive a racional preservação do meio ambiente para fins diversos. Podemos considerar que a natureza representa um aspecto central das noções de paraíso, porquanto a possibilidade de obter o alimento sem dificuldades demanda provavelmente uma natureza preservada, ou pelo menos ajuda bastante nisto. Mas o que representa este paraíso, afinal, em toda a verdadeira extensão do termo? E qual a sua origem? Trata-se, então, da constituição de uma dada sociedade harmônica a partir de ordens espirituais que, a certa altura, trataram de se expandir como sociedade, tal como Guénon afirmou que muitas sociedades nasceram de ordens iniciáticas, como os caldeus, os hindus, os maias, os incas, etc. Os próprios budistas e cristãos seguiram, de certa forma, este mesmo curso de acontecimentos. E é por isto que Deus, representado por um enviado divino, primeiro criou Adão do barro, simbolizando aqui a terra ou a própria natureza vital e fecundadora, gerando assim aquela ordem iniciática original que, a certa altura, desejou se diluir numa sociedade maior e mais desenvolta em atividades materiais, simbolizada então por Eva, para se expandir e criar toda uma civilização. Esta fusão permitiu então a formação de um todo, pela definição de uma sociedade de classes completa, onde antes havia apenas grupos separados de monges e de hóstias bárbaras. Assim como de lavradores, artesãos, caçadores ou pescadores. Uma fusão com benefícios mútuos que acontece em muitos casos de forma perfeitamente natural e voluntária na humanidade. Para não dizer que, em muitos casos, estas novas elites espirituais e guerreiras haviam saído anteriormente destas mesmas sociedades, as quais mais tarde trataram de retornar enobrecidas para o bem de todos. E, graças a tudo isto, estas sociedades adquiriram uma natureza tradicional, isto é, de base expressamente cultural e não meramente econômica. No caso, bases espirituais reais e idôneas, além de se tornarem livres e efetivamente soberanas. Em termos de espiritualidade, havia então no paraíso a árvore da vida, que era aquela tradição una ou unificadora, norteando esta ordem original. Mas também existia, de forma mais ou menos proscrita, aquela árvore do conhecimento que separava as coisas através do intelecto frio ou mesmo através de crenças vazias. E que alguns infiltrados no paraíso ofereceram a membros mais vulneráveis e suscetíveis da sociedade,
seduzindo-os com poder e riqueza, assim como falsas liberdades e autonomias, além de ideias espirituais ilusórias de imortalidade fora de um equilíbrio real e através da desagregação social, representando tudo isto resquícios das presunções humanas longe da verdadeira profissionalização nas coisas superiores. Sabemos que tudo isto sucede assim, porque esta situação tem se repetido muitas vezes no seio das sociedades, e a própria história sagrada do judaísmo, e até mesmo do cristianismo, representam um longo esforço para preservar a unidade da cultura em torno das fontes sagradas da revelação. Nas lendas sagradas do Oriente, estes retornos dos filhos pródigos são conhecidos como a chegada dos Agartinos. O ser humano não pode ser classificado a princípio como bom ou mau. Ele é antes o fruto da sua própria cultura, abarcando aqui vários elementos e dimensões. Esta cultura conta tradicionalmente com divisões de tarefas baseadas em especialidades, tendo por fundo a vocação e a experiência, bases que são para as noções de verdade, direito e justiça. O paraíso é mantido porque a cultura comum se estabelece de uma forma harmoniosa entre os diversos estratos sociais e culturais, com respeito à verdadeira vocação e experiência de cada qual. E isto se mantém até que o direito natural deixe de ser respeitado, interferindo este que representa o grande nó górdio da cultura humana, que é a questão central da legitimidade e da usurpação de tarefas, de que Platão também trata na sua República através da metáfora do navio. Na sociologia védica, existe até uma relação original entre as castas e as partes de Brahma, cada casta sendo responsável pela manifestação de aspectos do corpo unificado do Criador. E isto certamente foi assim, ainda que na origem não havia os vínculos de nascimento que corromperam o sistema védico, depois que os desejos humanos se apoderaram da lei, prevalecendo antes disto o vínculo com o sistema educacional permanente chamado ashrama, que capacitava as castas para as suas funções. Este sistema, que era perfeito de início e certamente usado em diversas sociedades antigas, apenas degenerou porque o modelo se tornou acéfalo, através da usurpação humana, sobretudo dos próprios Brahmanes, que reescreveram as leis colocando-se a si próprios como autoridades máximas, enquanto intérpretes e porta-vozes das Escrituras, ainda que a grande hora do sacerdócio sobre a terra estivesse todavia longe de chegar. Ocorre que as leis sagradas são reveladas, administradas e adaptadas única e diretamente pelo próprio Manu, que significa mentor ou pensador, e que é como o Noé hindu, representando uma emanação direta de Brahma e o responsável pelo conjunto da harmônica ordem social védica.
certo folclore religioso forjado pelos próprios homens quis imaginar que este elevado ser surge apenas na remota fundação dos Manvantaras, para depois deixar tudo unicamente em mãos humanas. Mas não é assim que funcionam as coisas, porque este mensageiro também preserva representantes históricos através das gerações, que são os verdadeiros adeptos de sabedoria, chamados assecas ou não discípulos, isto é, os mestres de quinta essência. Então, para recolocar as coisas nos seus devidos eixos, e, aliás, este é o nome destes adeptos entre os sufis, isto é, eixo ou ketub, se entre os humanos em evolução terrena as funções seriam: os sudras servem, os vaishyas produzem, os kshatriyas administram, e os brahmanes ensinam, os manus tratam, por sua vez, de pensar efetiva e eficazmente o todo, através das suas mentes puras e iluminadas, servindo daí como anjos custódios da árvore da vida e guardiões da ordem universal. Por vezes, os seres humanos se perguntam, sobretudo quando estão com problemas mais sérios, por qual razão Deus não intercede mais ativamente no mundo, e a resposta a isto pode ser profunda. O ser humano deve ele mesmo ser responsável naquilo que lhe toca. Além disso, os mensageiros divinos têm suas ações severamente limitadas no mundo para que tudo isto possa acontecer, cada qual com seu próprio papel. Algo muito diferente acontece, porém, com os humanos, que tolamente acreditam muitas vezes ser capazes de fazer de tudo, inclusive ao mesmo tempo, sucumbindo lastimavelmente ao amadorismo e pretendendo substituir ou ignorar as próprias prerrogativas divinas. Assim, a primeira grande lição a aprender é que não existe paraíso sem Deus, e por Deus devemos entender todas aquelas forças espirituais unificadoras que suplantam a própria evolução quaternária humana, incluindo as hierarquias intermediárias que fazem a ponte entre o céu e a terra, entre as quais se encontra o mundo dos anjos superiores. Eis que existe um direito natural atrelado às citadas questões de vocação e de experiência, balizando o verdadeiro profissionalismo. Infelizmente, isto nem sempre é respeitado, interferindo diversas formas de usurpação baseadas na força ou na própria formalidade das convenções sociais. Então, não representa nenhum exagero dizer que o grande dilema da cultura humana se encontra na histórica relação entre o direito da força com a força do direito, onde comumente a força natural é colocada a serviço da usurpação dos direitos naturais. Três situações concorrem, então, comumente para disputar o império da força, a saber, a força da juventude, a força das massas e a força das ideologias. A força da juventude tende a contestar a própria experiência dos antigos. A força das massas trata de desafiar as elites naturais, e a força das ideologias busca derrubar o bom senso harmonioso. Mas é claro que quando estes males invadem a ordem natural, é porque algo ali já não anda mais tão bem.
Naturalmente, estas forças tratam de argumentar sempre a seu próprio favor com palavras altissonantes, como renovação, democracia, progresso e tradição. E, é claro, elas raramente atuam de forma isolada. Antes se misturam de um modo ou de outro, atuando como as três cabeças de Cérbero, o poderoso guardião do submundo, quem permitia que as almas lá entrassem, mas sem jamais sair. O mesmo talvez se possa dizer do tríplice Ammit ou Tifon, o devorador das almas que não alcançam o paraíso de Osíris. Afinal, possuir um coração verdadeiro, capaz de fazer frente à eternidade, significa ser capaz de ser reto, verdadeiro e justo, respeitando a experiência dos mais velhos, honrando a excelência dos vocacionados e reconhecendo a beleza da unidade transcendente das coisas. São, enfim, formas diferentes da híbris humana, quer dizer, a ausência de limites e de proporções, na forma da presunção e da arrogância, voltada, segundo a mitologia, contra os deuses, até que a força do destino se imponha inexoravelmente por bem ou por mal, como nêmesis para restabelecer o equilíbrio e as coisas regressem à sua ordem natural. O germe da rebeldia remonta ao paraíso de Adão, ali quando o primeiro casal foi instigado pela serpente, permanecendo desde então afastado por uma espada de fogo que simboliza a verdadeira iniciação, podendo significar, neste caso, a própria iluminação ou a visão de um mestre verdadeiro, isto é, o grau interior ou o grau exterior, aquele que vier primeiro, enfim. Contudo, existe seguramente um outro lado das coisas, e isto é de fato muito importante, por representar a grande chave para restabelecer de algum modo o equilíbrio dos mundos. Ora, sempre se soube que tudo é bem diferente lá nos mundos espirituais. A profunda injustiça que existe neste mundo material, por exemplo, já não prevalece nas esferas sutis, as quais são muito mais permanentes e, até por isso, reúnem verdades maiores sobre a existência humana. Eis que os grandes senhores da luz são como soberanos dos mundos espirituais, podendo abrir e fechar as portas para todas as almas, simbolicamente falando. Ocorre que, para alguém prosseguir evoluindo realmente, é preciso seguir o caminho verdadeiro da evolução, cujas chaves os mestres do tempo detêm, isto é, aquelas hierarquias mais avançadas, naturalmente, responsáveis que são pela superior evolução das coisas. Lá sim, e somente lá, os grandes senhores da eternidade são profundamente poderosos e inabaláveis. Atentar contra a unidade das coisas sempre leva à perda do paraíso, porque a harmonia é algo mágico e transcendental. Os mitos genésicos afirmam que representa perder também a própria eternidade. A morte a que se condena ali inclui, portanto, a própria extinção da alma, que é a segunda morte de que fala o Apocalipse. Uma grande depuração é então esperada. O sofrimento é a colheita natural do acúmulo do erro.
Contudo, depois da purificação, as pessoas resgatarão a humildade e o bom senso, pelo redespertar do dom da obediência e da hierarquia espiritual no seio da humanidade, pela consciência da necessidade de seguir zelosamente a orientação dos verdadeiros mensageiros de Deus, os autênticos enviados do Altíssimo, como condição vital para que as coisas possam voltar finalmente aos seus rumos harmônicos e naturais. Não obstante, algumas pessoas especiais, marcadas pelo dom da prudência, também podem chegar a despertar antes, impedindo que males maiores se abatam sobre o mundo, quando pessoas tocadas pelo Espírito poderão tratar de resgatar do ostracismo histórico aquela verdadeira imagem a um só tempo sábia e humilde de Deus. Este Deus que aguarda o tempo chegado para iluminar os caminhos da humanidade uma vez mais. Um Deus que é apenas mente compassiva, integradora e iluminada como um farol, e nada mais do que isto, para que todos os homens possam também crescer verdadeiramente na senda da sua própria evolução. Wisdom and courage. Grace and compassion. And so, human beings were created on Earth.